Nessa aula aqui eu vou te falar tudo o que você precisa para aprender a operar Bitcoin do zero. Meu nome é Júnior Brandão, eu sou trader profissional e nesse canal aqui eu falo sobre especulação no mercado financeiro nacional e internacional. Verifique então se você está inscrito nesse canal, se não tiver, já se inscreve. Eu posto toda semana conteúdo gratuito aqui, tem vários cursos completos. Considere então se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Me siga lá no Instagram também, no @JuniorBrandão. Primeiro a gente tem que falar a diferença entre comprar Bitcoin e operar Bitcoin. Quando a gente fala de comprar alguma coisa, eu estou dando meu dinheiro em troca da propriedade de um ativo, que no caso seria o Bitcoin. Existem duas formas de você comprar Bitcoin. Você pode comprar dentro de uma corretora ou você pode comprar direto de uma pessoa. Cada um desses dois métodos tem vantagens e desvantagens. Se você quiser que eu faça um guia completo de como comprar e a hora certa de comprar Bitcoin, me deixa aqui nos comentários que eu gravo um curso completo só disso. Falando agora da parte de operação. A parte de operação, a gente vai deixar um valor em garantia e a gente vai conseguir alavancar esse valor em garantia para comprar uma quantidade muito maior. Quais são as vantagens desse tipo de operação? A gente consegue lucrar muito com operações um pouco mais curtas. No caso de comprar um Bitcoin, você teria que comprar e esperar essa valorização. E dentro dessas operações, você pode fazer operações dentro do mesmo dia ou você pode fazer operações que a gente chama de swing trade, que seriam operações que duram ali alguns dias, só que deixando um valor pequeno em garantia para operar muito mais. Quando a gente faz a operação alavancado, a gente consegue multiplicar em até 500 vezes aquele valor. Então, por exemplo, com R$100 eu conseguiria operar R$50 mil de Bitcoin. Não é bem essa a alavancagem que a gente usa. Eu sugiro que você use em torno de 100 a no máximo 300. É uma vantagem muito grande para quem está começando e não tem tanto dinheiro ou não quer ficar tanto tempo exposto numa operação. Sem mais delongas, a gente vai então para o passo a passo que você tem que começar para a gente poder começar a operação. A gente vai começar primeiro com a abertura da conta. E a página inicial da corretora que eu uso, que é a Pepperstone. Eu recomendo muito porque, além de ser uma corretora extremamente segura, eles têm o melhor suporte de todas as corretoras. É um suporte em português. Assim que você abre a conta, vocês vão ver que eles vão ligar para vocês, vão tirar dúvidas. Tudo aquilo que você precisa de ajuda, eles vão te ajudar. Tem corretora que você abre conta, você simplesmente se vira. Aqui não, é totalmente diferente, suporte em português. Então, vocês não vão ter dor de cabeça. Então, eu recomendo porque eu já uso há muitos anos. Se você gosta de outra e já tem conta em outra, não tem problema, pode usar a sua corretora. Eu só recomendo que você use a mesma plataforma que eu, que é CTrader, que além de ser uma plataforma melhor e mais fácil de usar, ela também é muito mais segura e tem as ferramentas certas que a gente vai precisar aqui. Só clicar aqui em abrir conta. Você pode criar alguma conta pelo Gmail, pelo Facebook, essas coisas, ou pode fazer o login. Caso você não queira fazer login com isso, é só clicar aqui em continue com o e-mail. Aí você vai colocar aqui Brasil, tipo de conta individual, nome, sobrenome, sua data de nascimento, seu celular, seu e-mail e escolher uma senha. Depois disso eu vou aqui em configura uma conta live. Aqui você tem que ficar muito atentos, tá? Eu tenho que escolher aqui a plataforma CTrader, tá certo? Tipo de conta a gente sempre vai colocar Razor. A alavancagem. A alavancagem, quanto menor, melhor. Mas por que não escolher 1 para 1? Para você escolher 1 para 1, você vai precisar de uma margem muito grande na corretora. O que eu recomendo? 1 para 200, tá bom, tá? Base da moeda dólar, continuar. Aqui você vai responder sobre seus dados de emprego, essas coisas. Aqui você vai colocar as informações adicionais, tem que colocar endereço, essas coisas. Ó, aqui a gente já está finalizando nessa página, tá? Tem uma declaração aqui que concorda com as coisas anteriores. Depois disso é só clicar aqui e fazer o depósito, tá? Para fazer o depósito é muito simples, é só selecionar aqui e aqui você pode escolher até Pix para fazer o depósito. É muito tranquilo, é muito fácil, tá? Se eles pedirem mais alguma informação, é só vocês enviarem o documento. Só que preste atenção, pode ser que a Pepperstone te ligue. Se o seu telefone tocar, atende. Atende porque é eles às vezes confirmando alguns dados, alguma coisa,
e isso vai fazer a sua conta ser aprovada mais rápido. Para mim, o nível da Pepperstone de suporte é o mesmo nível da XP, é muito bom. Qualquer dúvida, vocês podem pegar e entrar em contato com eles lá também direto pelo chat ou por aqui mesmo. Uma última coisa. Se aparecer a opção para vocês para abrir uma conta Pro, clique em não, tá? Abre uma conta normal, não abre uma conta Pro. A vantagem da conta Pro seria só a alavancagem mais alta, mas como menor a alavancagem melhor, a gente ficando com a conta normal não tem esse problema. Depois disso nós vamos fazer o download da nossa plataforma. Para isso é muito simples, a gente vai clicar aqui em plataformas. Qual que foi a plataforma que era para a gente escolher lá atrás? CTrader, não é? Sem problema, a gente vai baixar aqui a CTrader. Existem aqui 4 tipos de plataforma. O que é cada um desses tipos? A CTrader Web é uma plataforma que ela roda no seu navegador. Então, para quem tem um computador mais antigo, é bom, tá? Do contrário, se o seu computador já é médio, já pode pegar a CTrader normal, que é essa aqui, tá? Onde você vai fazer o download e vai instalar. Para quem usa no celular, esse aqui é o CTrader Mobile e essa parte aqui é para quem trabalha com automação. A gente vai fazer algumas automações, mas é direto lá na plataforma normal. Não seria esse caso aqui. Para baixar aqui é só clicar em download, escolher um lugar e salvar. Vai fazer a instalação normalmente, é muito simples, muito fácil. E a hora que abrir, a gente já vai fazer a configuração da sua plataforma juntos. Quando você terminar a instalação e abrir a sua plataforma, muito provavelmente ela vai estar desse jeito bagunçado aqui. A gente vai pegar e vai deixar ela de um jeito que fique utilizável para a gente aqui. Só com as informações que a gente vai usar. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma limpada nessa tela, tirando essas coisas aqui que ficam aparecendo. Então a gente vai apertar a tecla Ctrl e depois QWE, mantendo a tecla Ctrl apertada. De novo, aperta a tecla Ctrl, segura e depois QWE. Pronto. A gente já pegou, já deixou só o gráfico na tela. A próxima parte é limpar o gráfico em si, tá? Tá vendo que tem essas linhas de fundo, tem esse volume aqui, nada disso a gente vai usar. Então a gente vai clicar aqui com o botão direito, vai em opções de visualização e vai desmarcar grelha, separadores de período e marcar volume. Pronto. Dentro da nossa tela agora só tá os candles e o gráfico que a gente vai usar, tá? Por falar em gráficos, a lista de gráficos ela fica aqui em cima. Sempre que você quiser abrir um gráfico novo, é só clicar no maisinho aqui, tá? Aqui vai aparecer a lista de símbolos, tá? A lista de visualização. Vamos dizer que eu quero abrir aqui um que não tem aqui, deixa eu ver que não tenha AUD/USD, dólar australiano, dólar. Pronto. Tá aberto aqui, é muito simples e muito fácil, tá? A única coisa que a gente tem que fazer é, sempre que a gente for abrir, tem que limpar o gráfico. Como que limpa? Botão direito na tela, vai até em opções de visualização e desmarca grelha, separadores de período e marcar volume. Pronto. Gráfico aberto, limpo e pronto para a gente usar. Antes disso, eu só quero falar para vocês sobre as ferramentas de desenho, tá? Por quê? Pode ser que seja importante para a gente. Aqui eu tenho, dentro desse painelzinho aqui, ferramentinhas de desenho. Então eu tenho aqui, ó, um retângulo. Se eu quiser clicar nele e desenhar, se eu clicar nele vai aparecer essas bolinhas, eu posso mexer. Aqui eu tenho a ferramenta de linha horizontal, que é uma linha que vai do início ao fim do gráfico. Eu posso movimentar ela também. Eu posso colocar a linha de tendência, que aí eu escolho o ponto de início e de fim dela. Tudo isso aqui são coisas que vão ser muito úteis para vocês, tá? Caso precise escrever alguma coisa, tem a ferramenta de texto aqui também. Tranquilo? Júnior, agora o seu gráfico ficou tudo bagunçado. Como que limpa tudo? Você pode clicar com o botão direito e excluir, ou você pode vir com o botão direito em gestor de objetos e remover todas as figuras, que ele vai deixar o seu gráfico limpinho para você. Se você gosta de ações, eu quero deixar aqui para você, né, na descrição desse vídeo, no primeiro comentário e no card aqui em cima, um curso completo de graça para você fazer. É um curso que ele tem aulas curtinhas, ele tem exercícios, ele tem provas, tudo na plataforma, igual se fosse um curso pago meu,
totalmente de graça para você. É só clicar aqui em cima para se inscrever ou clicar no link que está fixado aqui no primeiro comentário. É um curso que está muito bom, está completo, faz que você não vai se arrepender. Agora que a gente já finalizou, a gente vai mexer na plataforma. Se você não sabe o que é um candle, não sabe o que é uma tendência, não sabe ler gráfico, eu vou deixar aqui no primeiro card um curso gratuito para você explicando só essa parte. É só ir lá assistir, tá bem resumidinho, só com aquilo que você precisa saber. Caso você já saiba o que é um candle, uma tendência, é só continuar comigo aqui então. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre operação de ativos é sobre o direcionamento. Quando a gente compra um Bitcoin, a gente só consegue fazer um tipo de operação. Eu consigo ir lá e comprar um ativo que eu não tenho e eu consigo me desfazer do ativo que eu tenho. Seria comprar e vender? Eu só compro e vendo aquilo que é meu. Quando a gente fala de operação, eu consigo não só comprar, mas eu consigo vender sem ter. E como que isso funciona? A gente empresta, vende e recompra, tá? Mas isso é automático. Então a gente consegue lucrar quando o preço está subindo e também quando o preço está descendo. Quando a gente tem um Bitcoin comprado, eu não consigo lucrar na venda. O que eu consigo fazer é o seguinte: eu comprei numa ascensão enquanto o preço estava subindo. Quando ele chegou lá no patamar lá em cima, eu vendi. Quando ele chegou, ele baixou de preço, eu comprei mais. Eu tenho que ficar entrando e saindo para ganhar dinheiro, só que como não é alavancado, são ciclos muito mais longos. Já nas operações a gente consegue fazer isso dentro do mesmo dia. Mas quando comprar e quando vender? Tem uma maneira muito boa de saber qual que é o melhor direcionamento para uma operação de Bitcoin. E a gente vai falar dela agora. Vamos lá para o gráfico. Aqui eu estou no gráfico do Bitcoin. Se você olhar aqui em cima, tá vendo H1? Quer dizer que eu estou num gráfico de 1 hora. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse gráfico aqui que está de 1 hora e eu vou mudar ele para o ponto mais alto que ele tem. Aqui eu consigo ver o quê? Eu consigo ver que aqui no mensal ele está subindo bastante. Ele está aqui, ó, subindo bastantão. Vamos diminuir agora para o semanal? O mensal é o M, o semanal é o W de Week. Você consegue ver que ele está para cima no semanal também. Vamos olhar no diário? No diário ele está para cima também, mas eu consigo ver que eu já tive uma certa reversão aqui em cima, tá? Uma maneira muito boa de olhar, aqui eu estou no gráfico de 4 horas, H4. Eu consigo ver que ele estava subindo, lateralizou, subiu mais um pouco, ficou de lado e parece que ele está iniciando um processo de queda. Algo que impede as pessoas de ganhar dinheiro no mercado financeiro é que elas querem trabalhar sempre na ponta. O que seria a ponta? O preço está subindo, a pessoa está comprando. Se o preço está descendo, a pessoa está vendendo e sempre na cabeça do preço. Por exemplo, imagina que o preço estava subindo aqui, ó. E bem no meio aqui eu quis entrar comprado. Só que eu não tive nenhum tipo de estrutura, eu não tive nenhum tipo de aviso que eu poderia fazer esse tipo de operação. Eu simplesmente vi o preço subindo e quis participar. Isso tem até um nome chamado de FOM, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Nossa, está subindo muito, eu preciso comprar. Isso acontece também na venda. Nossa, está descendo muito, eu preciso vender. Só que se você não tiver nenhum tipo de estrutura que diga que você pode entrar, você sempre vai ficar exposto a um pullback grande do mercado. Então é aquilo, se o preço só está subindo, eu não sei se aquele ponto que eu vou entrar é o ponto que ele vai continuar e vai subir muito mais, ou eu vou entrar justo no ponto da reversão. E geralmente o ponto que a gente entra é o ponto que o mercado vem contra. Então a gente precisa que o preço tenha uma estrutura para nos dar um direcionamento daquilo que a gente vai fazer. Qual é o melhor tempo gráfico para achar o direcionamento? O melhor tempo gráfico para achar o direcionamento é o gráfico de 4 horas. Então, por exemplo, eu tenho uma estrutura aqui que o preço está andando de lado. Eu vou marcar essa estrutura aqui de baixo também. Vamos dizer que o preço começou a lateralizar aqui. Eu vou marcar aqui mais ou menos isso aqui que ele fez. Ele segurou aqui nessa região inferior do caixote, ficou lá dentro e subiu. Aqui em cima a gente vai fazer igual. Aqui eu estou vendo uma posição lateral. O que acontece? Se eu não esperar o preço fazer algum tipo de estrutura para que eu possa fazer a minha entrada,
corre o risco de eu entrar sempre num ponto onde o preço vai amargar comigo. Então, por exemplo, se ele estava subindo aqui e justo aqui eu decidi lançar uma compra, eu posso dar sorte dele me carregar ou posso dar o azar dele pegar e voltar muito contra mim e estourar minha conta. Então a gente só vai entrar em operações que tiverem essa estrutura, esse gatilho de entrada para a gente poder entrar. Você pode fazer uma entrada baseada no 4 horas? Pode. Só que só tem um problema. Quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo eu sou. Só que quanto maior o tempo gráfico, mais demoradas são as operações. Então, se você fizer uma entrada baseada num gráfico de 4 horas, provavelmente você vai ficar mais de um dia numa operação. Então, vamos ver aqui quantos dias. Vamos dizer que você lançou uma compra aqui e lançou uma venda mais ou menos aqui, tá? Nesse ponto. Quanto tempo foi de um dia a outro? Vamos ver que você lançou a compra aqui até aqui. A gente está falando de quantos dias? Foi do dia 18 ao dia 24. 19, 20, 21, 22, 23, 24. São 6 dias de operação. Vamos dizer que ele leve mais ou menos uns 6 dias para ir até a próxima região aqui. Então você entraria 25, ficaria 26, 27, 28, 29, 30, até o dia 2, mais ou menos numa operação. É muito tempo para ficar exposto. Como que nós podemos fazer então? Para que eu tenha uma assertividade maior, para que eu tenha um direcionamento correto de uma operação, só que eu não preciso ficar tanto tempo exposto assim, porque uma operação mais longa vai me deixar exposto a notícias e qualquer variação do mercado. A gente vai dividir a nossa tomada de decisão em 2 partes. A primeira parte da análise vai ser encontrar o direcionamento, se é compra ou venda. Essa parte a gente vai fazer pelo gráfico de 4 horas. Aqui, por exemplo, no fechamento desse candle, a gente vai ter ele nos dando uma venda. Então eu achei o direcionamento. É para baixo. Agora que nós definimos o direcionamento, a próxima parte é definir o ponto da entrada num tempo menor. Tempo menor quanto? Eu vou te dar algumas opções. O primeiro tempo que você pode buscar a entrada é o de 1 hora. O segundo tempo que você pode procurar uma entrada é no 30 minutos. E o terceiro tempo que você pode procurar uma entrada é no gráfico de 10 minutos. Você nunca vai fazer isso em tempos menores. Então a gente tem 2 fases para definir uma entrada. A fase de direcionamento e a fase do gatilho da entrada propriamente dito. Falando agora exclusivamente sobre o gatilho da entrada. O que o preço tem que fazer para que eu possa fazer uma entrada e eu tenha uma maior probabilidade de estar certo? A gente vai fazer entradas em processos de acumulação. Eu tenho aqui, vou voltar lá para o H4. Tá vendo que o preço lateraliza e toma um direcionamento, lateraliza e toma um direcionamento? Aqui ele está lateralizando de novo. A gente vai entrar em rompimentos de acumulação. Mas o que seria romper? Quando um candle ultrapassa a linha, ele rompeu? Não. Eu só tenho rompimento verdadeiro quando eu tenho o candle fechando, rompendo. Então vamos lá. Esse candle aqui rompeu esse processinho de acumulação? Não rompeu ainda, porque ainda falta 44 minutos para esse candle fechar. A gente só toma decisões em candles fechados. E por que a gente não pode fazer uma entrada aqui agora? Porque na hora que estiver faltando às vezes 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, ele pode estar grandão aqui e enxugar tudo e fechar lá dentro. Se eu tiver só pavio para fora, eu não vou ter rompimento. Um outro nome de pavio é zona de proteção de preço ou zona de rejeição. Isso quer dizer que, vamos ver lá onde o preço está agora. Deixa eu aumentar o zoom aqui para ele ficar bem grandão. O candle chegou até aqui, só que ele foi rejeitado. Pessoas entraram comprando e fez esse candle enxugar. Ele foi rejeitado. Ele só vai confirmar um rompimento para mim de acumulação. Tem outras estruturas que têm rompimentos de maneira diferente. Ele só vai confirmar um rompimento de acumulação para mim quando ele fechar. Se ele fechar, por exemplo, nessa posição, aí sim eu posso falar que ele é um candle que fechou rompendo. Vamos dar um exemplo nesse caso aqui de baixo. Eu vou arrumar essa acumulação aqui. Eu vou colocar aqui do fundo ao topo dela, certinho. Por que eu não coloquei nesse fundo aqui? Porque nesse fundo eu tenho uma outra acumulação dada por estes candles aqui, ó.
Então eu tenho dois processos diferentes aqui. Eu tenho um processo de acumulação aqui embaixo e um processo de acumulação aqui em cima. É importante que fique bem certinho na abertura e no fechamento. Ele pode dar um rompimento muito fraquinho. Então aqui, onde eu tive rompimento dessa estrutura? Eu tive rompimento aqui, ele volta para dentro, mas aí ele continua para cima. Então aqui eu tive um rompimento verdadeiro. Existem falsos rompimentos? Existe sim, tá? Existe bastante falso rompimento. Como que a gente lida com ele? Com o stop. A gente usa o stop para saber se aquele rompimento é verdadeiro ou não, mas a gente já vai falar dessa parte. O que é interessante que você faça para treinar nessa parte? Vai lá no seu gráfico e pega bastante acumulação. Vai lá e fica marcando a acumulação. Ah, eu tive essa acumulação aqui. Marca do ponto mais alto ao ponto mais baixo dela. Aqui eu tive outra acumulação, ponto mais alto ao ponto mais baixo dela. Marca todas as acumulações que você achar para você ficar bom nessa parte. Deixa eu voltar aqui para agora. Esse candle fechou rompendo, eu sei que eu devo procurar uma venda. Certo? Certo. Vamos para o tempo menor. A gente volta para 1 hora. Daqui 39 minutos eu vou ter este candle fechando. Vamos dizer que esse candle feche daqui a 39 minutos desse jeito aqui no tempo gráfico de 1 hora. Eu vou ter ele dando entrada para mim? O que é o problema? Tem poucos candles aqui, eu tenho 3 candles só. Isso aqui não vai ser uma acumulação, isso é um processo de lateralização. Eu sugiro que você espere acumulações com pelo menos 7 candles ou mais, tá? Mas e se eu não tiver isso aqui, o que a gente vai fazer? Desce um tempo gráfico um pouquinho mais. Então, por exemplo, esse processo que ele vai ter rompendo aqui. Quantos candles eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5 candles. Melhorou, mas ainda está abaixo de 7. Vamos por 10 minutos para a gente ver? Aqui eu tenho um processo um pouquinho mais interessante. Eu vou marcar tudo isso aqui como se fosse uma coisa só. Esse processo de acumulação, vamos dizer que o candle rompa aqui. Daqui 8 minutos eu vou ter um rompimento de um processo de acumulação maior. Se o processo ele for mais lateral, ele é melhor. Por exemplo, este processo, só esse pedacinho aqui. Ó. Tá vendo que ele está mais de lado? Ele dá uma entrada melhor. Só que vai estar fora do tempo lá do 4 horas, aonde a gente vai poder entrar. Então, nesse caso, a gente não poderia fazer. A gente vai precisar de um tempo maior. Pronto. É isso. Rompimento de acumulação. Porém, lembra que eu disse para vocês que quanto maior o tempo gráfico, maior o alvo? Quanto menor o tempo gráfico, menor o alvo? Qual vai ser o alvo das operações que a gente vai fazer? A gente vai tirar o zoom aqui pelo tempo que gerou a entrada, não pelo tempo de 4 horas, tá? Vamos dizer que eu tenho uma entrada neste ponto aqui. O meu próximo alvo vai ser a próxima acumulação. Então vamos dizer assim que a minha próxima acumulação foi... A gente vai entrar perto dessa, então não seria essa. Vamos colocar que a próxima acumulação que a gente teve foi esta aqui. Eu vou arrastar lá para frente e vou colocar uma marcação aqui no 50% dela. Tá vendo que quando eu passo o mouse fica uma bolinha? Bem na bolinha eu vou pegar outro retângulo e vou só fazer uma marcaçãozinha aqui de 50%. Vamos dizer que eu tenho uma entrada nesse ponto agora. O que eu faria? Vamos dizer que o candle fechou e eu vou realmente fazer a entrada. Aqui eu estou no simulador, eu vou aqui em cima e vou vender, sell, e vou colocar o meu alvo, que é o TP, aqui neste ponto. Está montada a minha operação. Seria isso. Eu posso trabalhar com um alvo maior do que eu tenho? O que é o problema? Se você for trabalhar com um alvo maior, você vai ficar mais tempo em operação. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu quero pegar esta acumulação aqui. Provavelmente essa acumulação vai ser uma acumulação de H1. Entendeu? Vai ser uma acumulaçãozinha às vezes de H1 aqui, ó. Vai me deixar mais tempo nessa operação. Não adianta você fazer uma entrada pelo M10 e tentar pegar o alvo de 4 horas. Ah, mas eu quero o alvo de 4 horas. Sem problema. Você vai lá no gráfico de 4 horas e vai fazer a sua operação pelo gráfico de 4 horas. Eu vou tirar essas coisas que eu coloquei aqui, porque nesse gráfico aqui elas não fazem sentido.
Aí sim eu vou pegar o meu gráfico e vou jogar no meio, lá onde vai estar meu próximo alvo. Tá vendo? Ó? Uma operação de 4 horas com alvo de 4 horas, sem problema nenhum. Eu vou ter todos os bônus de uma operação de 4 horas, mas eu vou ter todos os ônus também. Fala a verdade, conteúdo desse aqui de graça para você no YouTube é só aqui nesse canal. Então vê se você está inscrito, deixa um like nesse vídeo também. Ah, e não esquece de me seguir lá no Instagram, @JuniorBrandão. Nós conseguimos definir então que o nosso alvo é o meio, 50% da acumulação mais próxima. Agora que a gente tem um alvo, a gente precisa definir quanto que a gente quer sair por operação e quanto a gente vai precisar de margem para abrir uma operação. E por que isso é importante? Como cada operação que a gente vai fazer muito provavelmente vai ter um alvo diferente da outra, um vai ter um alvo de 1000 pips, outro 2000 pips, outro 10.000 pips, eu vou ter alvos diferentes, mas eu tenho que buscar sempre a mesma meta. Por exemplo, como o Bitcoin é um ativo um pouco caro, vocês já vão entender o porquê, a gente pode fixar, por exemplo, um valor de $5 por operação. Como que a gente faz, então, para saber com quantos lotes a gente tem que entrar para sair com aqueles $5? A gente já vai falar isso lá na plataforma, você só tem que atentar a uma coisa. Não vai ser toda operação que vai dar que você vai poder entrar. Porque às vezes, mesmo trabalhando com um lote mínimo, ainda assim, ou vai ficar muito caro de margem, ou o alvo vai ficar muito maior do que os $5. Quer ver como que isso fica? Eu estou aqui no gráfico de 4 horas do Bitcoin USD. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Aonde vai ser o nosso alvo? No 50% dessa acumulação aqui, ó. Então a gente vai marcar lá. Vou dar um clique aqui para ele aparecer a bolinha. Vou marcar um tracinho onde vai ser o nosso alvo. Definimos o nosso alvo, então, aqui no 50% dessa acumulação. Eu vou clicar aqui com o botão do scroll e vou medir. Tá vendo que ele está dando para mim aqui 37.600 pips? Por que tanto? Porque a gente está no gráfico de 4 horas. Quanto maior o gráfico, maior o alvo. Aqui na boleta eu consigo pegar e diminuir os lotes. O lote mínimo que eu consigo colocar é 0.01, tá certo? Se eu clicar aqui com essa cruz e arrastar até o meu alvo, tá vendo que ele está aparecendo ali, ó? Primeiro tem o preço, períodos, quantos pips, a variação que é o change, e tá vendo ali embaixo está escrito Gross P e L, seria o lucro e prejuízo bruto. Tá vendo que está dando ali $38, 37, $38? Se eu tenho uma meta de $5 por operação, essa é uma operação que eu não poderia fazer. Mas vamos dizer que, só para exemplificar, você tem uma meta de $50 por operação. E você poderia fazer essa operação aqui. Eu vou clicar aqui onde seria o ponto da minha entrada, até onde seria o meu alvo. Tá vendo que ele está dando aqui $38, mais ou menos? A gente está aqui com 0.01 lote, um mínimo. Não tem menos. Vou apertar a setinha para baixo aqui, não tem menos. Eu vou pegar e vou colocar com 2. Tá? Por quê? Aí vai dar mais ou menos aquilo que eu preciso. Tá vendo que deu 71? Eu não consigo entrar com 0.01,5. Então a gente vai ter que entrar com o valor que for mais próximo. Nesse caso seria o 0.2. Tem como fazer essa conta de outra forma? Tem. Só que é muito complicado e é melhor você trabalhar dessa maneira. Vamos dar um outro exemplo agora? Vamos dizer que eu fosse lançar uma venda aqui e o meu alvo fosse no meio aqui mais ou menos dessa acumulação aqui embaixo. Eu vou medir até aqui embaixo, onde mais ou menos seria. Eu teria aqui um lucro mais ou menos de $64. Eu estou com 0.02 de lote. Vamos dizer que a minha meta por operação seja de $30. Nesse caso a gente pode pegar 0.01, que daria certo. Vamos dar uma olhada numa operação menor agora lá no 10 minutos? Ó, vamos dizer que a gente teria uma operação que já aconteceu. Vamos dizer que eu teria essa operação aqui com alvo nessa acumulação aqui, no meio dela, no 50%. O ponto de entrada seria aqui. Tá vendo aqui que está 9,42? Essa é uma operação que uma pessoa que tem uma meta por operação de até $10 poderia fazer. Então é muito fácil definir com quantos lotes tem que entrar. É só clicar no scroll que ele vai aparecer essa cruz aqui de medição, clicar com o botão esquerdo
e arrastar até onde vai estar o seu alvo. A gente consegue ver lá o lucro e prejuízo, vai saber com quantos lotes a gente tem que entrar. Mas e a margem? Quanto eu preciso ter na conta para abrir essa operação? Para saber quanto que você vai precisar ter na conta para abrir uma operação é muito fácil. Se você sabe que aqui seria 0.01 lotes, é só você colocar aqui 0.01 que ele vai aparecer lá para baixo. Ó. Tá vendo onde está escrito ali margem de compra estimada e margem de venda estimada? Ali está falando quanto que a gente tem que ter na conta. Então, para fazer uma operação que eu estou buscando $10, eu precisaria ter na conta $10. É para usar só esse valor aqui? Eu sugiro que você tenha de 2 a 3 vezes o valor necessário para abrir uma operação na conta. Então, para abrir uma operação aqui com 0.01, a gente precisaria ter mais ou menos ali uns $30 na conta para abrir com segurança aquela operação. Só que olha que interessante. E se eu voltar lá para o 4 horas, para aquela operação grande que a gente tinha lá? Aqui no caso era uma operação de 9.400 pips. Se eu jogar lá no 4 horas, naquela operação grande que a gente ia ter lá, de 30 e poucos mil, 38 mil pips, quanto que eu precisaria para abrir essa operação? Vamos colocar o 0.01 lá em cima, tá lá embaixo, ó. Independente do gráfico que você opere, você vai precisar da mesma margem. De 2 a 3 vezes o que está escrito aqui na margem de compra e venda estimada. Aí você me pergunta, Júnior, eu quero colocar $10 na corretora e quero começar a fazer umas operações pequenas. Eu vou conseguir operar Bitcoin? Provavelmente não. Você ia precisar de pelo menos uns $50. Nesse caso, o Bitcoin não seria interessante para você. Um outro ativo que você poderia operar, que é um ativo muito barato, é o Ethereum, que é o ETHUSD, que é este ativo aqui. Estou dentro do 4 horas, vamos ver quanto que ficaria o preço de uma operação aqui. Olha, eu estou aqui com 0.03 lotes no 4 horas e eu teria ali um lucro de $9. Se eu colocasse a margem para isso aqui, a margem para abrir essa operação aqui com 0.03 é de $1 só. Um ativo extremamente barato para operar, é muito bom para começar. Se eu colocar aqui 0.01, eu precisaria de 33 centavos de dólar de margem exigida para abrir essa operação. A gente vai operar de 2 a 3 vezes mais, seria em torno ali de 90 centavos para abrir uma operação. É um ativo muito bom para quem quer começar, só que ele tem características diferentes do Bitcoin. Se você tem interesse que eu faça um tutorial só de como operar Ethereum, me diz aqui nos comentários que eu gravo. Agora que a gente já sabe aonde está o nosso alvo, como definir a quantidade de lotes e como saber a margem necessária para abrir uma operação, a gente vai falar sobre spread. Spread nada mais é do que essa distância entre essas linhazinhas aqui. Ó. Quanto maior o spread, pior para a nossa operação. Nesse caso aqui a gente está com um spread bem pequeno. A gente olha o spread sempre num tempo menor, que seria o 10 minutos. Se essas linhas estiverem muito distantes, por exemplo, mais ou menos na distância dessas duas aqui, isso quer dizer que é para ficar de fora. Mas tem uma forma muito interessante de você evitar picos de spread. É sempre operar nos melhores horários. Qual é o melhor horário de operação para Bitcoin? Parte da manhã, de segunda a sexta-feira. Ele continua aberto no final de semana, mas geralmente o spread é muito grande. E mesmo que o spread não esteja tão grande, às vezes ele dá uns picos de spread. Então opere sempre na parte da manhã, ali a partir de 6 da manhã até o meio-dia, e só de segunda a sexta-feira. Não opere nem sábado, nem domingo. Mas o stop? Como que a gente vai trabalhar com stop dentro desses cenários aqui? Para falar de stop, a gente tem que falar da relação risco-retorno. Quanto melhor a relação risco-retorno, mais dinheiro você sai no final do mês. Ponto. Tem gente que faz operações muito curtas, com relação risco-retorno negativa. Você tem que operar muitas vezes e às vezes você ganha dinheiro segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira você toma stop, você perde o dinheiro da semana inteira. Eu não trabalho dessa forma. Eu trabalho ao contrário. Eu trabalho de uma maneira que se eu tomar um stop segunda, um stop terça, um stop quarta, um stop quinta e na sexta-feira eu tiver um gain, eu pago todos esses stops e ainda sobra para outra semana. Então eu trabalho com uma relação risco-retorno positiva, onde eu arrisco muito menos para ganhar muito mais. Qual relação risco-retorno eu sugiro que vocês trabalhem? Relação risco-retorno mínima, 1:5. Não dá para operar menos do que isso. O que seria uma relação risco-retorno de 1:5?
O alvo da operação era de 60 dólares. Para eu achar o 1 para 5, eu vou dividir 60 por 5. Eu vou ter um stop de 12 dólares nessa operação. Essa é a relação risco-retorno mínima. Qual é uma relação risco-retorno média boa? 1 para 7,5. Como que ficaria? Eu dividiria 60 vezes 7,5. Seria um stop de 8 dólares. E uma relação risco-retorno ótima, 1 para 10. 60 dividido por 10, 6 dólares de stop. É uma relação risco-retorno ótima. Quanto maior a relação risco-retorno, menor o seu stop fica. Menos dinheiro você perde. Só que nada é de graça. Quanto menor o seu stop, mais vezes você toma stop. Por quê? Porque fica muito pequeno. Vamos simular essa operação aqui para ver como que ela ficaria. Eu vou lançar aqui uma venda. Eu vou colocar o meu alvo lá até dar 60 dólares. Se eu colocasse com 12, que é uma relação de 1 para 5, ficaria nessa, eu teria esse espaço aqui para o preço trabalhar. Se eu colocasse com uma relação risco-retorno, por exemplo, de 8, eu deixaria menos espaço para o preço trabalhar. Mais chance de eu ser retirado. Se eu trabalhasse com 1 para 10, eu trabalharia com ele aqui, 6 dólares, cadê? Maior a chance ainda do preço simplesmente dar um espirrinho para cima e me tirar. É ruim? É ruim porque você perde a operação. Você vai perder o ponto de entrada, não vai poder entrar de novo. Só que, lembre-se, se você tiver com uma relação de retorno de 1 para 10 desse jeito aqui, um gain seu paga 10 stops cheios. Uma relação de 1 para 5, pagaria 5. Então imagina, uma relação de 1 para 10, um gain paga 2 semanas de stop cheio. 5 operações por semana. É muita coisa. Ah, mas eu quero trabalhar com 1 para 5. Tá bom. Principalmente se você tiver um alvo muito curto, se você estiver trabalhando, por exemplo, com um alvo de 10 minutos, você vai ter um problema para entrar com uma relação com risco-retorno muito grande. Mas vai entrar com uma relação risco-retorno maior, vai entrar num tempo maior, aumenta essa relação, ou para 1 para 8, ou para 1 para 10, tá certo? Vou zerar essa operação aqui. Tem duas coisas que eu quero falar para finalizar tudo isso aqui. Primeiro, não existe relação risco-retorno boa com operações, com mais de uma operação por dia. Se você está com uma relação risco-retorno de 10 para 1, e faz uma operação por dia, você tem uma relação risco-retorno de 10 para 1. Se você coloca uma relação risco-retorno de 10 para 1 e faz 3 operações por dia, a sua relação risco-retorno vai ser de 1 para 2, 1 para 3. Mesmo que virtualmente você esteja lá com um stop sendo 10% do seu gain. Então você se limita a fazer apenas uma operação por dia, independente do resultado. Se é gain, se é 0 a 0 e se é loss. E falando de 0 a 0, fez a entrada na operação, a operação foi a seu favor, o que você vai fazer? Você vai pegar o stop que está lá atrás e vai abaixar ele para o ponto da entrada, pagando os custos da operação ali, deixando ele com 10, 20 centavos. Depois disso, você pode até esquecer da operação que não tem problema. Porém, sempre faça essa evolução do stop. Ah, mas e se eu estragar uma operação? E se eu pegar, ele for ao meu favor, eu colocar o meu stop no pouco positivo ali, deixando uns trocadinhos para pagar os custos, e ele voltar e me tirar e depois ir no seu alvo. É melhor você estragar 1000 operações boas do que segurar uma ruim. Então, não segure o seu stop do lado negativo. Passe ele sempre para o lado positivo. Exemplo, vamos dizer que a gente faça uma entrada aqui. Vamos dizer que eu fiz uma entrada neste ponto aqui. Vou lançar a venda de novo aqui. Vamos dizer que o meu stop estava aqui, o meu gain estava aqui, pronto. Vamos dizer que eu fiz uma entrada na onde está a linha aqui. O preço passou, a gente vai lá e coloca no pouco positivo. No caso, se fosse aqui, eu deixaria assim, com 40 centavos positivos, que nem está agora. Depois disso, tranquilo, a gente não perde mais dinheiro. Mas não deixa o stop lá para trás. Vai sempre evoluindo a favor da operação. E outra, abaixou,
não sobe de novo. Stop ele só anda num sentido, na direção do gain. Mesmo que você coloque errado, não coloque de volta. Prefira estragar a operação ou zerar ela do que colocar o stop para trás. Porque se o preço está descendo, você está abaixando o seu stop e a hora que ele começa a subir, você sobe de novo, na verdade você está sem stop nenhum. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo aqui. Responde aqui para mim se tem algum conteúdo que você quer que eu faça, que eu gravo aqui para vocês sem problema nenhum. Não esqueça de fazer o curso de ações que está completo. Tá muito bom e é totalmente de graça para vocês. É um curso que ele tá com provas, exercícios, aulas curtinhas, exatamente como se fosse um curso pago meu, totalmente de graça para você, tá certo? Muito obrigado, um abração e eu te vejo no próximo vídeo.